A paz do Senhor a todos, chegamos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de número 9, que tem como título O Reinado de Davi. Nosso objetivo geral, acompanhe comigo na tela. Demonstrar que o reinado de Davi foi bem sucedido por causa da boa mão de Deus que estava sobre ele. Objetivos específicos, acompanhe comigo na tela. Apresentar a constituição de Davi como rei. Evidenciar a consolidação do reino de Davi. Atestar a grandeza política do reinado de Davi. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Acompanhem comigo na tela. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso, se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. O nosso textuário diz assim, acompanhe comigo. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. A nossa verdade prática, acompanhe comigo na tela. A glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. A paz do Senhor a todos. Para comentar a lição de hoje, está nos dando a honra da sua presença, pastor Odimar Dias, nosso segundo superintendente da EBD, e também pastor Vanderlei Tadeu, ali do setor de número 4. A paz do Senhor, pastor Odimar. A paz do Senhor, pastor Danilo, a paz do Senhor, pastor Vanderlei, a paz do Senhor aos nossos irmãos que nos acompanham neste momento e que a aula hoje possa ser de grande valia para todos. A paz do Senhor, pastor Vanderlei. A paz do Senhor, pastor Danilo, a paz do Senhor, pastor Odimar, a paz do Senhor a todos os nossos telespectadores. Que possamos, nesta oportunidade, ser bênção juntamente com todos os nossos professores da nossa EBD. O nosso primeiro tópico tem como tema Davi é constituído rei. Nós sabemos que não foi algo aleatório e também não foi uma questão que Davi era um homem experimentado em guerras. O que leva Deus a escolher alguém para um projeto específico na sua obra? Pastor Odimar. Pastor Danilo, olhando para a nossa lição, eu vejo que Deus, que leva Deus a escolher
o homem, né, para um propósito específico, eu vejo assim a necessidade, né? Não a necessidade de Deus, mas a necessidade do ser humano, tá? Porque Deus, a necessidade e principalmente por amor do seu povo, que leva a Deus a levantar alguém, a escolher alguém para o ministério, seja ele qual for. Vamos à palavra de Deus, acompanhe comigo, lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então eu vejo aqui um Deus onisciente, onipotente, mas ao mesmo tempo vendo a necessidade, uma situação, a necessidade de um libertador. Aí eu vejo também o amor de Deus para com o povo do Egito. Aí ele levanta nada mais, nada menos do que Moisés. E vamos aqui novamente ao Êxodo capítulo 3, versículo de número 10. Acompanhem comigo. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então eu vejo aqui, Deus escolhendo um homem, levantando um homem que diante de um Deus tão grande, ele diz, quem sou eu? Né? Na sua pequenez, na sua simplicidade, eu vejo Deus escolhendo alguém, levantando alguém para um propósito. E assim foi com Davi. Havia uma necessidade. Deus já tinha rejeitado Saul. Por isso, o Senhor levantou Davi, um homem segundo o seu coração, para um propósito específico. Muito bem, pastor Odimar. Nós sabemos que o sucesso do reinado de Davi é porque Deus estava com as suas mãos estendidas sobre ele. Falando sobre Davi como pastor e chefe, governar com humildade, tem pessoas que não podem ter esta autoridade? Pastor Vanderlei. Muito bem, pastor Danilo. Observando esta pergunta feita, é interessante nós observarmos, eu tomei por base aqui pelo menos 2 personagens bíblicos, é claro que existem outros, vários, mas eu tomei 2, um deles é o próprio Davi, e o outro é Moisés, e isso nos leva a compreender que Deus trabalha conosco para depois poder fazer de nós uma pessoa, ou seja, complementar aquilo que não existe em nós. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vamos ver que Davi, ele era um menino humilde, um menino que estava no campo como pastor. Como pastor, não se questionaria, em hipótese alguma, a questão dele ser um pastor de ovelha. Mas para o reinado, Davi ainda não estava preparado, mesmo sendo ele chamado, porque a Bíblia vai nos dizer que no capítulo 49, versículo 10 do livro de Gênesis, que o cetro não se arredaria da casa de Judá. Então, se nós olharmos, Davi, ele seria desde o início o rei de Israel. É claro que Saul ocupou a primeira posição como primeiro rei de Israel, porque quando nós olhamos para o capítulo 49, nós vamos ver isto nessa passagem aqui, que Saul, ele seria um guerreiro, mas Davi seria um rei.
Então, só que aqui nós vamos encontrar Davi preparado como pastor, mas não preparado como rei. Então Deus tira agora ele de trás das malhadas, como diz a Bíblia, leva ele para o palácio, porque ele passa por um processo, mas ele vai. E a Bíblia vai nos dizer que agora ele vai para a casa de Saul. Deus coloca ele na casa de Saul, isso está lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 21 e 22. E nós vamos observar isso, que Deus coloca ele lá para que ele fosse agora pajem de arma de Saul e ele aprendesse as táticas de guerra, porque era o que faltava em Davi. E não se discute a questão de pastor. Só que nós olhamos para a pessoa de Moisés, nós vamos ver um complemento nisso. Agora Deus tem um projeto na vida de Moisés, Deus tira Moisés, coloca no palácio primeiro. Então o líder ali estava pronto, porque ele conhecia toda a ciência do Egito. Moisés era diferente de Davi, mas com uma deficiência. Ou seja, eram iguais, mas com uma deficiência. Então essa deficiência que existia em Moisés era uma que tinha em Davi oposta à de Moisés. Que se nós formos olhar, Moisés ele era um líder, um homem conhecedor de toda a ciência, mas não era pastor. Para cuidar do povo ele não teria condições agora. Então o que é que Deus faz? Deus pega Moisés e tira do palácio e leva Moisés para o deserto para cuidar de ovelha. Prepara Moisés no deserto. Já o Davi, Deus tira de trás das malhadas do campo e leva para o palácio. Isso é o que Deus faz conosco. Então, para entender isso e para poder chegar aonde, ou seja, compreender este chamado de Deus, nós precisamos ser humildes. Porque se o princípio de tudo isto é a humildade. Se o homem não for humilde, em hipótese alguma, ele vai conseguir aceitar, sair do palácio e ir para o campo, para o deserto. Sair do deserto ou do campo e ir para o palácio é fácil. Só que você chega a um momento que às vezes você não tem a humildade o suficiente para você seguir em frente com aquilo que foi chamado. E isso daqui é interessante, pastor, porque nós precisamos conhecer. Olhando para a Bíblia, nós vamos ver Jesus nos deu grandes exemplos sobre isso. Jesus, como líder, como Senhor da nossa vida, ele nos deixou exemplos extraordinários. Um deles foi de ocupar o papel de um servo, quando ele pega uma bacia e lava o pé dos discípulos. Ele está nos dizendo a nós, obreiros, a nós líderes, seja de um departamento, de uma igreja, que o primeiro passo na vida de uma liderança é ser humilde. É a base de tudo. Base não está em cima, base está embaixo. Base serve de apoio. Base tem que estar, saber que alguém vai esperar, que pode se apoiar nesta pessoa. Então, a humildade é a base do nosso ministério. Glória a Deus. Muito bem. Sabemos que também Davi, ele fez aliança com o povo. Mas gostaria de ressaltar que a questão do ministério, quando nós vamos aí a cooperador, nós vamos aí ao diaconato, ao presbitério, a evangelista, a pastor, as pessoas acham que subir esses degraus é para cima. Mas nós aprendemos que quanto mais nós subimos, mais nós se encurvamos, né? Meu avô dizia que o santo ministério do obreiro, quanto mais fruto ele dá, nós vemos aí, ele sempre dizia assim, a árvore de laranja, quando seus galhos estão carregados, eles não ficam para cima. Eles se encurvam até chegar ao chão. Diferente do obreiro que não produz um fruto. Então, muitos se enganam a respeito do ministério, achando que por galgarem posições,
não precisam ter essa humildade. Tanto é que nós vemos que temos tempos muito difíceis. Alguns vão ao diaconato para servir, outros vão ao presbitério, a evangelista e a pastor. Mas existem situações que, às vezes, o presbítero, né, não quer fazer algo simples, porque ele é presbítero. Então, quando eu estava dirigindo congregações, às vezes acontece isso. Agora não, agora eu sou presbítero, eu não posso executar a função de diácono. Mas nós louvamos ao Senhor, porque nós temos o nosso pastor presidente, que é um grande ensinador de princípios, e é exatamente isso. Então, independente da nossa posição, temos que ser humildes. Muito bem colocado, pastor Vanderlei, e fica aí a dica aos nossos professores. Querem subir ao ministério, primeiro tem que ser humildes. Amém? Muito bem. Entrando em aliança com o povo, qual a importância dessa sintonia entre Davi e o povo e entre o pastor e a ovelha? Pastor Odimar. Essa é uma grande importância, é importante demais, tá? É importante demais esta sintonia, mas para que haja essa sintonia, né, tem que haver aquilo que o pastor Vanderlei colocou aqui, muito bem colocado para vocês, sobre a humildade. A humildade, ela faz parte desta sintonia, tá? Então, é importante a sintonia, o contato entre o pastor e a ovelha, mesmo porque essas ovelhas não são nossas, tá? Essas ovelhas aos quais são colocadas sobre a nossa responsabilidade, ela tem um pastor, tá? Um sumo pastor. E esse sumo pastor, ele coloca essas ovelhas sob nossa responsabilidade. Eu vejo na Bíblia Sagrada, ali no Evangelho de João, no capítulo 21, eu vejo Jesus fazendo um pedido a Pedro. Por 3 vezes ele pediu para Pedro apacentar as minhas ovelhas. Então, logo, essas ovelhas, elas não são nossas, tá? Então, nós temos que ter um cuidado todo especial com essas ovelhas. Então, esta sintonia, a humildade no trato, no cuidado com as ovelhas, tá? Ela é de suma importância no nosso ministério, no ministério pastoral. Então, eu vejo que Davi, ele tinha esse cuidado, essa humildade de tratar com o povo. Ele reinava para o povo, por isso havia esta sintonia, ele ganhou o povo. E nós, como pastores, nós temos também que ganhar o povo, com a nossa humildade, com o trato, né, alimentando essas ovelhas de forma correta, para que elas cresçam e se fortaleçam na presença de Deus. Então eu vejo que essas ovelhas não são nossas, tá? Então nós temos que ter um cuidado todo especial com essas ovelhas. E aquele que cuida bem das ovelhas do Senhor, tá? Com certeza ele será bem-sucedido no ministério pastoral. Muito bem. Eu sempre digo que cuide bem da noiva, porque o noivo está de olho. Chegamos ao final do nosso primeiro tópico e já voltamos. Chegamos ao nosso segundo tópico da nossa lição, que tem como título a consolidação do reino de Davi, a edificação de Jerusalém. As pessoas chamadas por Deus alteram o lugar aonde elas estão? Pastor Vanderlei. Muito bem, pastor Danilo, com certeza. Nós vamos observar que Davi não começou em Jerusalém. Davi não começou reinando
Davi não começou no palácio. Davi começou no campo. Davi começou apacentando, como alguém que até o seu próprio irmão, quando ele foi para lutar com Golias, o seu irmão disse para ele: o que faz aqui? Deixastes com quem aquelas poucas ovelhas? Então ele estava lá sabendo que, além daquele compromisso que ele tinha, ele era obediente ao seu pai e o seu pai o enviara. Então ele começou de baixo. Só que quem quer chegar a um lugar de destaque precisa conhecer um caminho que muitas vezes muitos não querem passar. Nós vamos observar aqui, Davi não pediu para ir para a caverna de Adulão. Davi começou a reinar, Davi começou a se destacar como um líder, pastor Odimar, como uma pessoa que vinha agora fazer uma diferença, um divisor de águas para o reino na caverna de Adulão. Quando Davi vai para lá, aparece a ele pessoas que estavam desgostosas, endividadas, e ali ele começa a liderar. A diferença começa ali. Se ele começa pelo palácio, talvez ele não chegaria onde chegou. E quando nós olhamos a questão de Davi, lá no capítulo 22, do versículo 1 ao 5 de 2 Samuel, que fala que ele foi para a caverna de Adulão, nós vamos também observar no capítulo 3 do livro de Mateus, o profeta João Batista, que diz assim: naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia. Quem era João Batista? João Batista fora chamado por Deus. João Batista, sendo um homem chamado, poderia talvez ocupar a cidade da Judéia. Mas não. Ele fez a diferença, não foi na cidade, foi no deserto. Quem que gostaria de se destacar num lugar onde não tinha pessoas? Só que aqui é que nós observamos algo tão interessante, porque nos versículos 5 e 6 nos leva a compreender que uma pessoa que é chamada por Deus, uma pessoa que está na direção de Deus, ela faz com que algo aconteça. E no versículo 5 diz assim: então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. No versículo 6 diz assim: e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Imagine, pastor Danilo, que alguém sai da cidade, vai para o deserto da Judéia, pregar a palavra de Deus. Aos olhos de muitos hoje, o taxariam como louco. Mas lá estava um homem chamado por Deus, que não tinha medo desta chamada, e começa a pregar o evangelho, começa a pregar a palavra de Deus, e agora o povo da cidade deixa de ouvir os sacerdotes, Anás e Caifás, e vão ouvir João Batista no deserto. A Bíblia diz que Jerusalém e toda a Judéia, e toda aquela região adjacente ao Rio Jordão, iam ter com João Batista. Então, pastor, eu observo muito aqui que a pessoa faz uma diferença. A partir do momento que ela é chamada, o lugar onde ela está não significa nada. Prospera sim, se ela estiver na direção de Deus. Glória a Deus. Nós vemos que também Davi proporcionou reformas religiosas. Às vezes nós somos mal interpretados por sermos zelosos pela santa palavra.
Pastor Odimar. Com certeza, pastor Danilo, seremos incompreendidos, seremos entendidos maus, por sermos zelosos pelas coisas de Deus. Porque Deus se agrada do zelo, né, por aquilo que é dele, né? E eu vejo, baseado na lição, que Davi, o rei Davi, ele era zeloso pelas coisas do Senhor, pelas coisas de Deus. Ele respeitava, como já está na lição, nós vemos que ele respeitava o sacerdócio. Ele respeitava a presença da arca, né? A arca que simbolizava, né, a glória de Deus, a presença de Deus, o Shekinah de Deus. E ele também procurava, né, preservar toda a herança espiritual. Então Davi, ele era um rei espiritual, né? E a espiritualidade, né, no zelo pelas coisas de Deus, muitas vezes muitos não conseguem entender isso, né? E por causa disso seremos incompreendidos. Eu vejo o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, ali no Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 13, acompanhe comigo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Então, o zelo que o homem de Deus tem pelas coisas do Senhor, muitas vezes as pessoas não entendem. Aquele que tem uma intimidade com Deus, conhece o Deus que serve, o Deus provedor, o Deus que nos dá todas as coisas conforme a sua vontade, ele requer algo mais de nós. E nós, neste âmbito, neste âmbito do zelo ao qual nós estamos falando aqui, é algo muito amplo. O cuidado que nós temos com as coisas de Deus, com certeza nós seremos incompreendidos. Mas se nós quisermos fazer aquilo que é certo na obra de Deus, aquilo que realmente agrada ao Deus Todo-Poderoso, com certeza nós seremos muitas vezes rejeitados, assim como foi ali naquele momento. As pessoas não entendiam o que Jesus estava fazendo naquele momento. Se nós pararmos para pensar a situação em que Jesus ali, eu creio que foi a única vez que Jesus se exaltou na Bíblia, né? Que ele realmente, ele se exaltou, ele fez algo que muitos não entenderam, acho que eu creio até os seus discípulos não entenderam aquilo que Jesus estava fazendo, mas era por causa do zelo das coisas de Deus. Muito bem, nós vemos que o Senhor vem buscar um povo, não qualquer povo, mas um povo especial, zeloso e de boas obras. Falando a respeito da Suprema Aliança Davídica, quais eram as 3 coisas importantes que caracterizavam esta aliança? Pastor Vanderlei. Muito bem, pastor Danilo. Nós vamos observar aqui que Deus havia chamado Davi para agora ser o
o rei de Israel. E Deus faz algumas promessas a Davi, assim como fez a Abraão. Abraão, Deus chamou e disse que a sua descendência seria incontável. Quando nós olhamos aqui para Davi, nós vamos encontrar aqui pelo menos 3. A primeira delas era a firmeza da sua família na terra, ou seja, uma promessa para a família de Davi. Ou seja, para a família de Judá. Voltando um pouquinho mais, nós vamos observar aqui. E isso, ela pendura por... É claro que teve alguns reis que foram maus no reinado de Judá. Passou pelo menos 18 reis. Nós vamos observar aqui no livro de Ezequiel, no capítulo de número 21, versículo 27, quando Deus vem e fala: eu o revirarei, e ela não será mais até que venha aquele que é de direito, e eu a darei a ele. Deus estava falando da diadema, ou seja, de algo precioso, que estava tirando de Judá agora, ou seja, daquelas pessoas que não estavam reinando conforme ele queria, mas que ele iria dar a quem de direito, que seria esta ponte, Cristo. Então, quando nós vamos falar sobre estas 3 coisas que caracterizam a aliança davídica, nós vamos encontrar, em primeiro lugar, a firmeza da família, ou seja, uma promessa feita à família de Davi. Em segundo lugar, os seus sucessores teriam a presença de Deus, seriam adoradores. Dali veio pessoas na qual se manteve, porque o reino de Israel, ele passou por momentos difíceis, mas Judá permaneceu e veio agora Cristo. E nós vamos observar mais à frente uma dinastia eterna, ou seja, que vai ainda reinar até o milênio. Então nós vamos ver que desta família de Davi, nós vamos ver que Cristo veio. E nós vamos observar também que no Novo Testamento, várias passagens bíblicas que falam sobre o filho de Davi. E ali nós vamos encontrar que Jesus vem desta linhagem real, e agora esta promessa, pelo menos essas 3 características da aliança davídica, elas penduram até o milênio ou a eternidade. Muito bem, chegamos ao término deste tópico e já voltamos. Chegamos ao nosso terceiro e último tópico da nossa lição, que tem como tema a grandeza política do reinado de Davi. Deus tem levantado grandes homens nesta nação nos dias atuais? Pastor Odimar. Pastor Danilo, vemos que o comentarista da lição coloca: Deus deseja levantar líderes segundo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Respondendo à pergunta, Deus tem levantado grandes homens nesta nação, nos dias atuais, nos dias em que vivemos? Eu posso dizer que sim. Deus tem levantado grandes pregadores. Ele tem levantado ótimos administradores, ensinadores, evangelistas. Mas se procurarmos apenas um, conforme o coração de Deus, será difícil de achar. Nós vemos inúmeros pregadores, nos dias de hoje, ensinadores
né, homens que realmente se aprofundam na palavra de Deus, doutores, né, como se fosse no passado doutores da lei, né, mas hoje são doutor em divindade. Mas, como eu falei aqui, se nós procurarmos um conforme o coração de Deus, eu falei, será difícil de achar. Eu não digo que não tem. Eu não disse que não tem. Tem, mas é difícil de achar. Eu vejo lá em Salmo, de número 101, versículo 6. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então o Senhor, Ele tem procurado, né? Ele tem buscado nesta terra alguém conforme, segundo o seu coração, assim como nós vemos Davi, um homem, né, com todas, né, as suas virtudes e defeitos, era um homem segundo o coração de Deus. Eu não quero entrar no mérito, eu não vou entrar no mérito o que há no coração de Deus, o que tem no coração de Deus conforme o coração de Deus, mas eu vejo que nos dias atuais Deus tem procurado homens segundo o coração dele e está difícil de achar. Tá? E quando Deus encontrar este homem, com certeza ouviremos falar muito dele. Muito bem, pastor Odmar. Nós sabemos que não dá para reinar sozinho. Davi teve os seus administradores. Tanto é que a Bíblia vai nos relatar que Moisés, quando estavam com as suas mãos levantadas, estavam cansadas, estava ali Arão e Hur. Sempre o líder vai precisar de um Arão, de um Hur, para continuar a jornada? Pastor Vanderlei. Sim, pastor Danilo. Nós vamos observar, é interessante ver isso, Davi conquistou as pessoas para trabalhar a seu favor, junto com ele, e, é claro, em tudo isso ele poder desempenhar o trabalho que Deus lhe colocara nas mãos. E Davi, ele começa fazendo, inclusive ele fez uma aliança com os homens de Hebrom. Davi foi ungido 3 vezes, uma vez por Samuel, depois uma vez quando ele assumiu Hebrom, e depois como rei de Israel. E nós vamos observar que mediante toda essa ele teve tinha um desafeto, que era o Saul, e nesse momento nós vamos encontrar Davi agora tendo que sair de onde ele estava. Então agora ele vai para a caverna, da caverna ele reina sobre Hebrom depois, por 7 anos, mas ele teve que enfrentar algumas dificuldades para chegar até o reinado de Israel, que era o objetivo central de toda a história que nós vemos de Davi. Mas ali nós vamos encontrar o seguinte, ele, pelo menos 22 anos, 21, 22 anos, ele teve que fugir, teve que passar por algumas dificuldades. Mas ele tinha pessoas ao seu lado. E depois que ele assume Hebrom e ele reina por 7 anos, ele é convidado para assumir o reinado de Israel. Mas o que nos chama a atenção aqui é que no capítulo 5, versículo 3, ele fez aliança com os homens, com os líderes em Hebrom. Davi era um tipo de pastor que cuidava do povo, porque o pastor, ele
tem algumas dificuldades se ele for só um bom pastor. Amoroso, isso daí é mais que uma obrigação de um pastor. Mas o pastor, além de tudo isso, ele tem que ser um administrador. Ele tem que ser essa pessoa. O pastor, ele tem que ser aquela pessoa amorosa, de dizer sim, mas ele também tem que ser aquela pessoa que no momento exato dizer não. Se ele for só um pastor muito bom para o povo vai sugar este pastor. E nós temos hoje pessoas que estão sofrendo no ministério por causa dessas questões. Então, nós vamos ver aqui que Davi, ele procurou pessoas, ele trabalhou com pessoas, ele fez uma aliança com os homens de Hebrom, e ele trabalhou com o povo. Ele começou por baixo e não por cima. Nós vamos observar que Davi, ele começa pelo meio do povo, ouvindo o povo. Uma coisa é ser um chefe que dá ordens, outra coisa é ser um líder que ouve pessoas, a necessidade do povo para o bom desempenho da obra de Deus, ou aquilo que foi chamado. Porque se nós observarmos, nós temos pessoas que gostam de mandar, mas não gostam de fazer. E se nós observarmos isto, vai contra os princípios bíblicos, porque Jesus, como nosso líder supremo, nós vamos ver que ele começou fazendo. Um bom líder é aquele que faz, ensina fazendo, e não ensina mandando. E Davi, ele entra por esse caminho. E nós vamos encontrar que Davi, ele cuidou de todas as áreas. Ele não conseguia sozinho fazer o que se ele não tivesse um apoio, porque ele cuidou com 2 sacerdotes na área religiosa, mas ele tinha um escrivão, ele tinha um cronista, ele tinha alguém que cuidava como guerreiro, né? Nós vamos observar ali que Davi era um líder que distribuiu tarefa usando as pessoas que estavam à sua volta. Davi trabalhou com as pessoas que estavam ao redor de si. Isso é muito importante. Ele tinha alguém que cuidava da guarda real. Ele tinha alguém que cuidava dos cultos, do culto a Deus, porque ele cuidava disso. Saul ficou 40 anos no reinado, não se preocupou em trazer a arca. Davi não ficou sem. A primeira coisa que ele fez foi trazer a arca para Israel. Isso é algo que nós vamos ver que sozinho ele não conseguiria fazer nada disso. Muito bem. Davi tinha essas preocupações em todas as áreas. A respeito do culto público, o que devemos priorizar quando cultuamos ao Senhor Jesus Cristo? Pastor Odimar. Em um culto público, um culto oferecido ao nosso Deus, a um Deus santo, a um Deus poderoso, a um Deus provedor, a um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo contempla, nós não podemos esquecer, quando formos oferecer o nosso culto a este Deus tão grande, não podemos esquecer da organização e da liturgia do culto. Isso é primordial, ao nosso Deus. E vemos que Davi cultuava Deus. Davi cultuava Deus com todo cuidado. Davi ele tinha um cuidado todo especial quando entrava na presença de Deus. E Davi também, ele tinha muito amor pelas coisas de Deus e também muita reverência. Muita reverência na casa do Senhor, na hora, no momento de adoração, de prestar o culto
a esse Deus tão grande. Então, nós aprendemos com Davi. Talvez por isso, Davi era um homem segundo o coração de Deus, por causa da adoração. Porque Deus se agrada num verdadeiro adorador. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, né, de Romanos, nós vemos que, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, esse é o culto que agrada a Deus. Então, nós devemos priorizar isso quando formos prestar o nosso culto, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas também eu vejo um Deus que é Espírito. Um Deus que é Espírito. Vemos lá em João, Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24. Diz assim que Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, a prioridade no culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem que ser a adoração em espírito e em verdade. Muito bem, pastor Odimar. Nós chegamos ao final da nossa lição de hoje e deixamos aqui uma colocação aos professores. O sucesso do reinado de Davi, como já falamos, foi porque as mãos do Senhor estavam sobre ele. E um dos versículos que nós amamos: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que no tempo certo Ele vos exaltará. O reinado de Davi e de seu filho Salomão ficou conhecido como a Era de Ouro de Israel. Mas, na verdade, o rei Davi sabia que a fonte verdadeira de toda a grandeza do reino vinha de Deus. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos todamos. Chegamos às nossas considerações finais. Pastor Odimar. Eu quero deixar aqui a minha gratidão, meu agradecimento ao nosso Deus, que nos concede, a saúde, a graça de poder estar aqui, juntamente com os irmãos, e poder transmitir esta aula. Agradecer ao pastor Danilo, ao pastor Vanderlei, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, também que nos dá esta oportunidade, e agradecer a todos os irmãos que estão nos acompanhando neste momento, e como já disse, que seja de grande valia esta aula a todos vocês, em nome de Jesus. Considerações finais, pastor Vanderlei. Também gostaria de agradecer primeiramente a Deus, também ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, pelo apoio que tem nos dado, de podermos estar compartilhando juntamente com os irmãos da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer o pastor Enéas, que também é o nosso pastor vice-presidente e pastor em exercício no momento aqui na cidade de Ponta Grossa. Também quero agradecer o pastor João Pinheiro, nosso pastor setorial, pela confiança. Pastor Danilo, Deus abençoe também pela confiança. Pastor Odimar, nosso grande amigo, Deus os abençoe. Obrigado também por podermos estar juntos e podermos adorar ao Senhor, compartilhar destas bênçãos da parte de Deus. Quero agradecer também ao nosso amigo Gilson e a todos os nossos telespectadores. Muito bem.
Agradecemos aí o nosso pastor presidente, nosso pastor, primeiro vice-presidente, pastor Enéas, que é o pastor em exercício, devido à viagem do nosso pastor José Polini, também a todos os setoriais, a todos as cidades satélites e a você que tem acompanhado este estudo. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.